Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui para continuar a nossa jornada aqui da consciência, tá pessoal? Com as maiores dificuldades que a gente encontra nessa realidade, mas a gente precisa continuar, né? A gente precisa estar passando uma boa frequência. Porque o que já tem de frequência aqui baixa, de baixa vibração ruim para a nossa consciência, já tem já. Você pode escolher até qual tipo de frequência você quer receber, entende, pessoal? Então já existe já, então precisamos então aquelas pessoas que é espiritual colocar uma frequência melhor, mais evoluída nesse ambiente. Porque o ambiente aqui é umbral, tá, pessoal? O ambiente aqui vibra mais em frequências baixas. E, e a gente, né, veio aqui, a gente despertou a consciência, a gente se tornou espiritual para que a gente lançasse uma boa frequência aqui, tá? Graças a Deus, tá? Através dos meus vídeos aqui do canal simples que eu abri aqui, tá? Para eu colocar essas frequências aqui. E vocês têm recebido aí, têm me agradecido, né? Obrigado vocês também, tá? Você está dando oportunidade à sua espiritualidade. Vocês começam a estudar aqui comigo, tá? Vários tipos de, vários grupos, né? Agora mesmo a gente tá no tema o que é a falsa espiritualidade, né? E agora eu já entrei na parte lá, já vamos para a nona parte, né, pessoal? Desse tema. Esse tema rendeu bastante. E a gente está falando o quê? Das escrituras. Então, estamos lendo as escrituras. Essa parte aqui, tá? Os evangélicos gostam muito, tá, pessoal? Tem evangélico que assiste meu vídeo por causa dessa parte aqui, tá? Que eu tô lendo aquelas escrituras. Teve um que até falou que o pastor não lê como eu leio aqui, tá, pessoal? Teve uma pessoa aqui do meu canal, ele não lê como você lê aí, moço. Às vezes lê lá um versículozinho e dá tchau e coloca aí o dízimo, a oferta, coloca aí, bora, bora. E aí tá, agora todo mundo vai para sua casa. Entende, meu Deus? Então tem muitos evangélicos aqui que me assistem por causa dessa parte aqui, que é a parte onde que eu estou lendo as escrituras, né? Segundo o tema que a gente está falando, né? A falsa espiritualidade. Será que a Bíblia fala sobre os falsos profetas, o engano, o erro, né? Essa falsa espiritualidade, será que a Bíblia fala? Então a gente está nessa parte aí. Ontem eu comecei aí, né? Vocês me deram a audiência. Eu sei disso, tá? Que a maioria evangélico gosta, os outros também gostam, tá? Os outros grupos religiosos que é de outros grupos também gostam que eu leio aqui as escrituras. É porque até o local onde vocês vão, o pastor não estuda com você as escrituras, pessoal. Pessoas aqui do meu canal me falaram, não estuda as escrituras. Eu quero saber o que é que vocês estão fazendo nesses grupos aí, pessoal. É uma pergunta aí, ó. Se vocês quiserem colocar, eu quero saber o que é que vocês estão fazendo. Porque quando às vezes eu vou conversar com alguns meus amigos evangélicos, não sabem nada, pessoal. Pessoas do meu canal aqui, tem nem um ano, elas sabem mais do que você. Ela coloca você no bolso, né? Como diz aqui na Bahia. Né? Coloca a pessoa no bolso. Agora não é para a gente se sentir orgulhoso, não, tá, pessoal? É porque Deus nos deu consciência, né? Despertando para a gente começar a entender essas coisas. E é o que está faltando
para essas pessoas até desses grupos religiosos, tá? Antes de a gente começar, deixa eu tomar um pouquinho do meu chá aqui para equilibrar, né, o estômago, a minha voz, tá? A gripe foi embora, tá, pessoal? Graças a Deus ela vem, mas vai, né? Espero que não volte mais. Ela vem, ela vai, espero que ela não volte mais. Mas é isso, a gente tem um corpo aqui, tá propenso a vírus, tá, pessoal? A doenças, a gente tá propenso a tudo aqui. Mas com a ajuda de Deus, tá, pessoal? Tá livrando a gente de muitas coisas aqui, tá? É isso, ele que nos mantém aqui. Por isso que quando eu começo o vídeo eu falo, se Deus permitir. Começa o vídeo, Deus permitiu que a gente tivesse aqui. Quando eu termino, eu disse, amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui. É isso, tudo é a permissão de Deus, tá, pessoal? É Ele que está nos sustentando. Muitos vírus, muitas doenças, muitas perturbações, muitas pessoas, né, praticando coisas maus aí, e Deus está nos livrando de todas, graças a Ele, tá? Então, vamos lá para o nosso estudo, pessoal? Vamos lá, a gente já vai para a nona parte, meu Deus. Rapaz, como é que se diz? Nona parte aqui, ó. Mas antes vamos recapitular o que é que o nosso tema, né, que a gente tá falando, né, pessoal? Tema muito bom, tá? Porque vem a calhar com esses tempos aí. As falsas doutrinas e espiritualidades estão aparecendo. E aqueles que não enxergavam estão começando a enxergar agora. Acorda para a vida, acorda. Uma hora a pessoa vai ter que acordar. O sono não é para sempre, tá? Então, ele fala, a gente está estudando o que é a falsa espiritualidade. Então, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava parte, e agora a gente vai ver na nona o que é essa falsa espiritualidade. Ele fala, a falsa espiritualidade é um conjunto de crença enganosa que pode levar a comportamentos, né, errados, né, através de doutrina que não estão de acordo com a verdade e que simula uma conexão falsa com o sagrado. Então é uma simulação com a fonte divina, tá? Mas essa conexão é baseada no ego, na falsidade, na aparência, desviando da verdadeira prática espiritual e divina. Então, é o que acontece com a pessoa quando ela começa a vibrar, é a minha pergunta, né, que eu coloco, e por que não podemos vibrar nesse engano? Por quê? Você se desvia da verdadeira prática da espiritualidade. E é isso que o inimigo quer, tá? Fazer com que as pessoas entrem e comecem a fazer práticas religiosas que às vezes não tem nada a ver com a prática, né, da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade. Eu vejo aí muitos agora, tá, pessoal? Praticando coisa aí que não tem nem apóstolo nenhum mandou, ninguém mandou. Ele está praticando por causa que o pastor, com a mente cauterizada dele, né, colocou na cabeça, é isso aqui, né? O líder dessa pessoa. Entende, pessoal? Que ele não sabendo que tem um líder que é Cristo, né? Entende? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, né, pessoal? Terceira, quarta parte, né? Quinta, sexta, sétima. Rendeu, tá, pessoal? Oitava parte.
né? A gente viu isso aí. E agora a nona parte, né? Que a gente parou aqui em Romanos 17, 18. Ele fala assim: recomendo, irmão, que tome cuidado com aquele que causa divisões e põe obstáculo ao ensino que você tem recebido. Afasta-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas o seu próprio apetite, seu próprio ventre, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração do ingênuo. Então, está enganando um monte de criancinha aí. Os ingênuos que não tem maturidade espiritual, tá? Então, essas pessoas estão desviando essas pessoas, tá? Por ganância. Então, eles estão fazendo por ganância, pelo o próprio apetite dele. Então, querendo satisfazer o barrigão dele. Então, isso é coisa do ego. Venha a nós, nada ao vosso reino, né? Então, ele não faz a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está... Você tem que ver a nós o vosso reino, então é só o reino dele, tá, pessoal? Não divide, não compartilha, não faz nada pela... O propósito que ele veio fazer aqui é ajudar as pessoas. Então, mas ele usa o quê? Ele usa a palavra suave, bajulação, e vocês não gostam, vocês se irritam comigo quando eu falo a verdade aqui. Vocês gostam de bajulação, gostam de palavra suave, gostam de agradar o seu ego. Isso é coisa do ego, então vocês gostam disso. Então cai na cilada dessas pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sei que vocês não gostam na hora que eu falo aqui, tá? Tem coisa aqui dura que eu falo aqui, vocês ficam irritados comigo. Se vocês quisessem, eu devia logo dar uma pedrada na cabeça desse irmão Samuel. Irmão, você não é irmão? Quer fazer isso com o outro irmão? Entende? Mas é isso. Por quê? Se são instinto do ego, coisa do ego, porque você queria achar que aquilo é verdade. Você quer que eu concorde que seu grupo tem verdade. Você quer que eu concorde com isso. Né? Porque você não quer a verdade, você quer palavras suaves, bajulação para o seu ego. Então é o que essas pessoas vão dar a você. E aí você vai sendo enganado. Então vai começando a vibrar no engano. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal. Tá? Para ver se alguns aí acordam, tá? Para a vida. E vai ficar retado comigo, mas eu tenho que falar. Quem é que vai falar então? Entende? Então, vamos para a nona parte, né, pessoal? Ele fala, 1 Tessalonicense 2, versículo 3 até o 4. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Ele fala, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem motivo impuro, nem temos intenção de enganá-lo. Ao contrário, como um homem aprovado por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. É o que eu faço aqui, pessoal. Eu não estou aqui para palavra suave, bajulação, tá? Por quê? Senão você não é um servo de Deus. Se você não é um servo de Deus, você que anda com essas palavras suaves, bajulação, para agradar a pessoa, não vou falar não, ela me dá uma oferta, um dízimo muito grande aí, eu não vou falar isso para essa pessoa não.
Então, não é servo de Deus. Você serve o seu ventre, serve o dinheiro. Tá? Então, o que é que o apóstolo Paulo fala, pessoal? Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem motivo impuro. Então, não tem motivo em levar a pessoa para o erro e não para as coisas impuras. Está exortando para a frequência correta. Nem temos intenção de enganá-lo. Então, a intenção dos apóstolos não é enganar os irmãos. Então, o que é que ele fala? Ao contrário, como o homem é aprovado por Deus, então eles foram aprovados. Eles foram chamados, aprovados por Deus para falar, para transmitir o evangelho. Então, o que é que acontece? Ao contrário, como o homem é aprovado por Deus, para nos confiar o evangelho. Então, Deus confiou o evangelho aos apóstolos. Não falamos para agradar pessoas, então não estou aqui para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, ele estava fazendo a vontade de Deus. Tem muitos aí que falam, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Mas cadê que faz a vontade de Deus? A palavra deles, pregadores suave, bajulação, é para encher o ego dele, está servindo ao ventre, a mamon. Pessoal, aqui eu tenho que falar as coisas, tá? Que não são faladas por aí, tá? Não se estranhe não, tá? Vamos lá? Cadê? Meu Deus, aqui, parei aqui. Vamos lá. Gálatas 6, versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, é aqueles dizendo que eu sou servo de Deus, eu sou... Mas ele não é nada, ele não tem conexão. Está enganando a si mesmo. E ainda vai enganar os outros, tá, pessoal? Dizer que é alguma coisa, tá? Por isso que eu não digo que eu sou nada aqui, tá, pessoal? Eu sou simplesmente aquele que estou me esforçando, me colocando para que essa espiritualidade me use aqui. É simplesmente isso. Não falo que eu sou ninguém, não tenho título nenhum aqui, né? Porque tem gente que coloca título, eu sou pastor não sei quem, reverendo não sei o quê, mensageiro de não sei o quê. Isso é tudo ego, sabe? Então, essa espiritualidade que essas pessoas é tudo egóica. Então, é na aparência, né? É tudo na aparência e no desejo do ego. Vocês nunca ouviram isso, hein, pessoal? Tá difícil vocês ouvirem isso por aí, né? Então, o que mais, pessoal? 1 João 1, versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se a gente falar, não temos pecado, eu sou o santo que, né, do pau oco, eu sou o melhor santo do pau oco. Só pode ser do pau oco, né? Porque não tem nada por dentro. Não tem conexão. Entende? Então, não, a gente está enganando a gente mesmo, pessoal. Tá? A gente está enganando a nós mesmos e a verdade não está na gente. Então, a gente tem que afirmar que estamos precisando carente sempre da graça de Cristo, da presença de Deus na nossa vida, né? Porque senão essa verdade não vai estar. A gente não está sendo verdadeiro. Mas olha aí como os líderes se colocam para vocês. Ele é o cara que é intocável. Olha aí, pessoal. Como super-homem. E vocês gostam disso. Vocês gostam. Vocês sabem que ali é um ser humano igual a você. Que tem fraqueza igual a você. Que está carente, precisando da presença de Deus na vida dele igual a você.
tá, pessoal? É a mesma coisa, eu tô aqui. Eu tô carente igual a você, tá? Precisando, carecendo da presença da... Mas você está, ainda mais desses grupos religiosos, querem colocar você num pedestal, você é melhor. Ninguém é melhor aqui, pessoal. Tá todo mundo remando, tentando melhorar a sua frequência dia após dia. É isso, tá? Né? Dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Então, dia por dia, encontre 1000 maneiras de amar as pessoas, tá? Então, o que mais, pessoal? Provérbio 11, versículo 3. Vamos ler. A integridade do justo o guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Então, aquele que é justo, né, pessoal? Ele vai ser guiado, tá? Pelo Espírito de Deus, né? Ele vai ser guiado, porque ele tem um guia. Porque ele começa a fazer justiça, ele quer colocar uma frequência mais elevada nessa realidade, então tem algo ali com ele guiando ele. Tá, pessoal? Vocês aí acham que tem alguém guiando aqui ou não? Tem pessoas que tem tá vendo aí, tá? O mundo espiritual. Você acha que tá guiando aqui ou não tá? Entende, pessoal? Porque a gente tenta ser justo com todas as pessoas, a gente tenta fazer bem a todas as pessoas, por mais que as pessoas ainda, tá, pessoal? Não acham que a gente fez nada por ela. Mas é isso. É a maneira como ela tá vendo. Entende? Mas graças a Deus, aqui, vocês são mais do que me agradece aqui. Então, eu estou sendo justo com vocês ou injusto? Entende? Vocês façam uma avaliação, tá, pessoal? Porque o meu trabalho é vibrar nessas coisas. O que mais, pessoal? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui, tá, pessoal? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganador e doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homem hipócrita e mentiroso que tem a consciência cauterizada. Então, pessoal, é claramente, né, o Espírito de Deus diz claramente, o apóstolo Paulo ouviu isso. Ele disse, olha, nos últimos dias aí vai surgir isso aí, ó, esse tipo de consciência desses homens aí. Por quê, pessoal? Foi assim de uma hora para outra, surgiu o homem que hoje está praticando essas coisas. Não, pessoal. Isso é uma construção de frequência, de entendimento que foi levando a esse homem ter esse comportamento. Então, é a mesma coisa como é que se diz? A gente chegou nessa situação, foi uma construção. As pessoas dormindo, não acordando, então foi levado a se tornar esse tipo de homem. Então, que ele tá lá, né, avarento, roubador e maldizente, blasfemo, ele vai dando lá, que são o quê? Esses homens são hipócritas, são mentirosos, já têm a consciência cauterizada, então a consciência já está no maligno, está vibrando no maligno. Dificilmente essas pessoas se arrependem, tá, pessoal? É bem difícil, tá? Mas pode acontecer? Pode acontecer, sem problema nenhum. Deus é poderoso, né? Então, o que mais, pessoal? Jeremias 14, 14. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome.
Eu não enviei, nem lhe dei ordem nenhuma, nem falei com ele. Ele está profetizando para você falsas visões, adivinhações inúteis e ilusão de sua própria mente. Será que está acontecendo aqui, pessoal? Olha que falaram aí. Um monte falaram que disse, não, Deus está me dizendo, os seres evoluídos me falaram, não vai ter guerra, não vai ter problema nenhum, a gente só vai estar na paz, na alegria. Olha aí a mentira. Então, são profetas, então o que é que Jeremias, Deus fala para Jeremias aqui, 14, 14, olha os números iguais, pessoal. Então o Senhor me disse, então disse aqui a Jeremias, é mentira o que os profetas estão profetizando, então eles estão falando mentira, né? Profetizando em meu nome, então usando o nome do Criador para dizer, Deus disse isso, vai acontecer essas coisas, vocês se preparem, então, e Deus não disse nada. O que é da mente dele, então? É do ego dele, da mente egóica. Ele está criando essas coisas. Entende? Então, o que é que Deus fala? Eu não enviei e não dei ordem nenhuma. Não enviei essas pessoas, não dei ordem nenhuma a ele. Eles estão fazendo isso da mente dele. Então, Deus está avisando o profeta Jeremias, fala com essas pessoas, pararem com isso que eu não mandei eles. Eles estão fazendo loucura. Então, o que é que ele fala? Não dei ordem nenhuma. Nem falei com ele, eu não falei com ele. Então, ele está dizendo, Deus falou comigo. Deus mandou dizer isso. Então, é pura mentira. Né? Não falei com ele. Eles estão profetizando para vocês falsas visões. Então, dizendo que viu coisa, né? Adivinhações inúteis e ilusão da sua própria mente. É isso que tem um monte aí, tá, pessoal? Meio evangélico, no meio espiritualista, sabe? Em todos os meios aí tem aí esses profeteiros aí de plantão, né? Muita gente chama profeteiro de plantão, tá, pessoal? Começa a falar coisa, Deus não enviou ele, Deus não falou com ele, Deus não mandou ele falar nada disso, então eles estão fazendo para querer dizer que é especial, que é de Deus, para que vocês, nossa, ele é de Deus, ele falou, aí vocês tudo seguir. E vocês gostam, tá? Principalmente vocês aqui evangélicos, tá? Vocês gostam aí, as igrejas tá cheio disso, tá? Vocês gostam de ficar ouvindo essas pessoas aí, tá? Pregar a palavra, falar da palavra de Deus, não falam. Mas vocês gostam, os cultos, a maioria dos cultos aí, agora dos evangélicos, é sobre isso aí, tá? Maioria. Entende? Então, aí o que mais, pessoal? Vamos lá, tá? Gálatas 2, versículo 11 até o 14. Então, vamos ler isso tudo aqui para ver se a gente entende alguma coisa aqui, né, pessoal? Ele fala, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Então, quem é que Paulo, né? Paulo está escrevendo por Gálatas que ele disse, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Então, houve ali um debate, um enfrentamento entre Pedro e Paulo, porque sua atitude condenável. Então, estava fazendo algo que não estava de acordo com o evangelho. Veja, os apóstolos já tiveram esse embate, pessoal. Aí o que mais? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia, né? Tiago, o irmão de Jesus, né? Ele comia, então Pedro estava comendo, né? Com os gentios.
Quando, porém, eles chegaram, né? Chegaram os irmãos junto com Tiago, que era o irmão de Jesus, o que é que aconteceu? Eles chegaram e se afastou e se separou do gentio. Então eles disseram: não, não, eu não como junto com vocês, não, eu sou santo, eu não quero me juntar com vocês, eu sou judeu, eu não como esse tipo de comida. Então, o que é que Pedro fez? Pedro fez isso quando ele viu o irmão de Tiago com os outros irmãos, porque era judeu. Veja, pessoal, fazendo exceção de pessoas, né? E no evangelho não tem isso, tá? Mas isso é ignorância, né? De Pedro, aonde depois ele reconheceu que Deus não faz exceção de pessoas, de etnia, de raça. Deus não faz isso, tá? Então, porém, eles chegaram, afastou e separou do gentio, temendo os que era da circuncisão. Então, judeu circuncidado, né? Porque o judeu circuncidava o prepúsculo, o pênis do homem, ele tirava a pele. Você sabia disso, pessoal? Os judeus é conhecido por isso, porque antigamente era o que Deus mandou fazer. Aí ele fala: os demais judeus também se uniram a ele, a ele nessa hipocrisia. Então, os outros judeus também que estavam com Pedro começou a se juntar a ele, começou a separar dos gentios. Então, gentio é aquelas pessoas que não eram da linhagem judaica, né? Que não era da linhagem lá dos judeus, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. E isso com os apóstolos, tá? Aí o que é que aconteceu? Vamos lá. Ele fala: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, então, nessa máscara. Então, quando os outros judeus não estavam, ele estava junto com os gentios. Aí depois, quando os gentios não estavam, então isso é hipocrisia, pessoal. Pedro estava colocando a máscara do judeu. Aí, o que mais? De modo que até Barnabé, então até Barnabé que estava com Paulo, tá? Se deixou levar. Então, se deixou levar, também queria ficar lá do lado de Paulo. Que quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro. Então, falou para Pedro. Então, Paulo foi lá e, com autoridade, falou para Pedro. Diante de todos. Então, falou diante ali dos judeus, do gentio, né? O que é que Paulo falou para Pedro? Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar o gentio a viver como judeus? Então, queria que seguisse ali a maneira como os judeus vivem. Entenda, pessoal, isso aconteceu com os apóstolos. No início ali do evangelho, no início ali da graça de Deus. Imagine hoje, pessoal. Então, eles tiveram, foi por isso que o Espírito de Deus começou a dar entendimento a Pedro, a Tiago, e eles viram, Deus aceita todos aqueles que aceitam Ele de todas as nações. Então, eles tiraram isso da cabeça, porque eles eram judeus, né, pessoal? Ele tinha costume, judeus, né? Um monte de coisa ali na consciência. Então, você vê que Deus até limpou a sujeira religiosa dos apóstolos. Limpou a sujeira religiosa. E Paulo foi um desses que chegou e chamou a atenção. Isso não está certo. Você é judeu, mas como é que se diz? Você vive como gentil. Você é judeu, vive como gentil.
Aí quando chegou Tiago, você agora querendo demonstrar que é judeu, que não quer viver igual a gentil como gentil. Então isso é uma hipocrisia. E isso acontece no meio religioso, tá, pessoal? Os evangélicos, né? Quando ele, às vezes, ele está no meio de uma pessoa que não é do grupo, né? Da igreja, não vai para o templo igual a ele. Mas aí quando vê outros irmãos, eu digo, eu não posso ficar junto dessas pessoas, não. Então, tem pessoas que é assim, pessoal. Até hoje essa hipocrisia acontece, tá? Então, Paulo diz assim, portanto, como pode obrigar o gentil a viverem como judeus? Você é judeu, mas vive como gentil. Então, você vê que os apóstolos, no começo, ele não tinha ainda, tinha muita religiosidade, e o Espírito de Deus que foi guiando a maneira do evangelho da graça de Cristo, tá? Para eles receberem os irmãos que não era da nação judeu, que não era judeus. Foi bem difícil, tá, pessoal? E esse é o entendimento que Deus traz para a gente, tá? Então, o que mais? Gálatas 2, versículo 4. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos enfrentaram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, as questões, todas as questões foram levadas porque alguns falsos irmãos estavam enfrentados no meio dos irmãos para tirar a liberdade dos irmãos que temem Cristo. Então, a gente recebeu essa liberdade em Cristo e nos reduzir à escravidão. Então, voltar a ficar servindo homens, servindo doutrina, não servir a Cristo. Depois que os apóstolos se partiram, agora o que é que aconteceu agora com o meio religioso aí? Olha a bagunça que está agora aí. A apostasia tomou conta. Então já tem 2000 anos essa apostasia, um engano vindo aí de lá para cá. Foi isso que aconteceu com o Evangelho de Cristo. E vai se perdendo, tá? Então, agora Deus está dando entendimento, levantando pessoas para voltar à verdadeira frequência da espiritualidade, que foi perdida ao longo desse caminho, tá? Então, o que mais, pessoal? Deuteronômios 18, 21 e 22. Vamos ler aqui o que é que Deus está falando aqui, tá, pessoal? Mas talvez você se pergunta, como saberemos se um mensageiro não vem do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir? Essa mensagem não vem do Senhor. Aquela profeta falou com presunção e não tenha medo dele. Então, o povo faz a pergunta, né? Como é que a gente vai saber se o profeta veio de Deus ou não? Então, o que ele falou não aconteceu, então não é profeta de Deus. E tem muitos aí, tá? Que já falou que o que ia acontecer e não aconteceu, e disse que não ia acontecer e aconteceu aí. Então, já tem muitos aí enganadores. Então, o que é que ele fala? Se esse falou e não aconteceu, não se cumpriu, essa mensagem não vem do Senhor. Então, ele falou do próprio ego dele. Então, não veio mensagem nenhuma de Deus. Já tem um bocado aí, tá, pessoal? Tem um bocado que profetizou aí, falou, e não aconteceu, tá? Eu sei quem é, tá? Eu não posso falar nomes aqui, vocês têm que ver aí
Quem que falou aí profecia que não aconteceu nada? Então, é falso profeta, falou com presunção. Não tenha medo dele, então não tenha medo do que ele falar. Porque o que ele falar é mentira. Deus não falou coisa nenhuma. É um falso profeta. Eles querem fazer você vibrar no engano. Tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. Tá bom, né? Você tá gostando, né, pessoal? Tá gostando do estudo, né? Já estamos acabando. Já. Oh, meu Deus, já tá acabando, pessoal. Vamos lá. Salmo 26, versículo 3 e 4. Vamos ler aqui. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo as tuas verdades. Não me associei com homem falso, nem ando com hipócrita. Então, pessoal, para a gente não ser contaminado, né? A nossa vibração do amor, na verdade, a gente, né, tem que fazer igual o salmista, não se associar com um homem falso e que anda com hipocrisia. A gente não pode, tá, pessoal? Porque contamina a gente, leva a gente ao engano, ao erro, leva a gente também a ser falso, a mentir, ensina a gente a mentir, a ser falso com a outra pessoa. É o que acontece aí com esses falsos profetas aí. Se vocês andam com ele, então a frequência dele começa a contaminar você. Por isso que não é bom, tá, pessoal? A gente, como é que se diz? Tem que se desviar dessas pessoas. Tá? Então, o que mais, pessoal? 1 João 4:1. Amado, não creia em qualquer espírito, mas examinar o espírito para ver se ele procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, veja, João, né? Olha o que é que ele está advertindo aos irmãos. Ele está falando com os irmãos, aquele que é espiritual, tá, pessoal? Não está falando para todo mundo, tá? É para aquele que é espiritual. Ele disse, amados, então ele chama de amados irmãos, né? Não creia em qualquer espírito. Então, não é qualquer espírito aí que vem que você vai ter que crer. Mas examine o espírito para ver se ele procede de Deus. Então, porque a gente tem uma capacidade que foi um tema que eu falei aqui. Quando a gente desperta, a gente tem uma capacidade de discernir espírito. A gente tem essa capacidade de discernimento. Então, a gente tem essa capacidade de discernir. Então, o irmão João está falando para que a gente use essa capacidade para discernir que espírito é esse. O espírito que está usando lá o pregador, aí vem um profeteiro também fala. Então, você se é desperto, você tem essa capacidade de discernir. Porque a nossa capacidade de intuição, de sensitividade, de mediunidade aumenta, tá, pessoal? Na hora que a gente desperta. Vocês sabem aqui do que eu estou falando. Vocês sabem porque vocês são sensitivos, são médios, vocês percebem, tá? Então você examina o espírito para ver se é o espírito da verdade ou de engano. Então, João está falando isso. Não creia logo em qualquer espírito, mas examine se o espírito, os espíritos, para ver se ele procede de Deus. Para ver se ele procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O espírito do engano está aí, os falsos profetas, o anticristo, o espírito do anticristo, então o engano está aí. E ele vai enganar as pessoas que não têm esse discernimento de espírito.
Porque essa capacidade é por escolhida, é para aqueles que despertam a consciência. Aumenta essa capacidade já para ele discernir os espíritos. Entende? Por isso que eu tenho preocupação com essas pessoas que estão recebendo espírito aí no corpo. Aí o espírito está falando, as pessoas vão logo crendo. Ai, meu Deus, é verdade. Que espírito é esse? Da onde está vindo esse espírito? Incorpora lá no cara. Vocês têm que examinar se é um espírito mesmo que veio trazer uma mensagem, um espírito evoluído. Eu creio que não, tá? Porque o espírito evoluído, ele é, como é que diz? A própria palavra diz, ele é imperceptível. Ele não aparece, ele manda mensagem sem aparecer, pessoal. Entende? Quem tem o discernimento de espírito vai entender que aquela mensagem veio de Deus. Entende, pessoal? Esses que começam a aparecer, eu sou fulano, falando, essas coisas não é de Deus, tá? Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Entende? Então, o que mais? Marcos 13, versículo 22 e 23. Pois aparecerão falso Cristo e falso profeta, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos, os escolhidos, né? Por isso, fique atento, avisei-lhe de tudo antecipadamente. Então, o que é que Cristo fala para o discípulo, né? Fique atento, eu já avisei isso a você, porque vai se levantar o espírito do falso profeta, do anticristo, né? O falso Cristo vai se levantar para enganar, se possível, enganar o escolhido. Mas aquele que é desperto, ele vai perceber, porque ele tem discernimento de espírito. É o que João fala, cara. Não creia em qualquer espírito, mas examinais se o espírito provém de Deus. Então, é o que a gente tem que fazer, pessoal. Porque agora... Então, será que a gente vai crer em tudo com essa falácia dessa palavra? Todo grupo aí, tudo vai levar a Deus, todo caminho leva a Deus. Então aí você tem que ouvir todos os profetas aí, né? Tudo aí. Você às vezes está ouvindo espírito de engano, espírito de demônio. A gente não pode ser assim. Então, a gente que é espiritual, a gente tem que examinar. Está examinando tudo. Vocês não estão me examinando? Eu sei que vocês me examinam. Tá? Porque até agora vocês não encontraram erro, não encontraram, né? Coisa, heresia que eu estou falando. Tá? Senão, se vocês já estavam caindo em cima de mim. Por isso que eu estou aqui peço ajuda, ser guiado por eles. Guiado para que não passe nenhuma coisa, engano para vocês. Entende? Eu tenho que deixar o meu ego, a minha presunção, as minhas coisas, então, para que não caia no engano. Entende, pessoal? É isso. Então, você não está me examinando também? Examine os outros líderes. Aí chega lá um cara falando bonito, um cara que tem dinheiro, aí começa a falar, vocês começam a acreditar, nem examina o cara. O que é isso, pessoal? Não é a maneira que os apóstolos estão ensinando a gente não crer em qualquer espírito, examinar tudo, tá? É o que Cristo também fez com os apóstolos. Ele fique atento, avisei-lhe de tudo antecipadamente. Então, antes que o espírito venha, eu já avisei que esses espíritos do anticristo, do falso profeta, vai surgir fazendo maravilhas, tá? O que mais, pessoal? 1 Timóteo 6, versículo 3 e 5. Aqui a gente estuda, tá? Por isso que tem muitos evangélicos aqui que gostam
dessa parte que eu falo aqui das escrituras, tá? Porque ele não tem nem esse estudo no lugar onde ele vai. Não estuda lá a Bíblia, tá? Não estuda. Muitas igrejas aí. É só o quê? É só aqueles profetas. Ele está falando. Está falando aqui. Deus está dizendo. E não está falando nada. É tudo coisa do ego. Aí pula. Está falando árabe. Eu não sei se é árabe, se é coreano, tá? Ô, meu pai. Aí começa a falar aí. Fazer essas coisas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Esse engano entrou no meio que se diz evangélico, né? Entre aspas. Aí ele diz o quê? 1 Timóteo 6, versículo 3 até o 5. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, é como o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso. Então, o orgulho vem do ego. Então, essa pessoa orgulhosa está presa ao ego. E nada entende. Então, não entende nada, tá? É tudo coisa do ego. Eu sou fulano de tal. Eu vi aqui um pregador, é famoso aí. Nossa, pessoal, o cara só levou meia hora para dar a introdução dos currículos dele. Eu sou não sei quem, eu em Harvard, eu tomei isso, não sei o quê. Levou quase 20 minutos, 30 minutos. O cara vai. Quando entrou para falar a palavra de Deus, ele fez aquela. Deu aquela caganeira. Você sabe como é, pessoal? Deu aquela diarreia mental. Falou totalmente fora do que a espiritualidade quis. Brá! Mas as pessoas que estavam ali, pelo currículo dele, nenhum ali se opôs ao que ele falou. Eu vou falar com um cara desse, o cara deu um currículo aí, eu não tenho nem currículo. O cara só levou meia hora dando o currículo dele. Eu vou falar o que o cara errou aí. Então, começa a passar o engano. Entende agora, pessoal? Então, o que é que ele fala? Se não concorda com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contenda acerca da palavra, que resulta em inveja, briga, difamações, suspeita maligna e atrito constante entre aquele que tem a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, essas pessoas estão com a mente, a consciência cauterizada, corrompida, pessoal. Ele só está fazendo essas coisas, falando essas coisas de piedade, né? Pensa que a piedade é uma fonte de lucro. Então, olha aí. Será que esses daí têm fonte de lucro ou não? Vocês fizeram aí a fonte de lucros deles. Olha aí. Olha a riqueza aí dessas pessoas. E eu não posso nem dar nome aqui, tá? Porque esses caras têm advogado, têm dinheiro, é capaz até de me colocar no pau aí. Colocar no pau, tá, pessoal? É como os baianos falam que é colocar o processo, né? Dar o processo da pessoa. Colocar no pau. É cada palavra aqui na Bahia, tá, pessoal? Mas é isso, então, essas pessoas aí, porque fizeram dessas coisas fonte de lucro dele. Então, são pessoas malignas, tá, pessoal? Que inveja, briga, cria difamações, suspeita maligna, né? Então, muitas pessoas não querem estudar a Bíblia por causa que essas pessoas usam a Bíblia, distorcem a Bíblia
Aí ela pensa que todo mundo também é a mesma coisa. Vocês aqui, a maioria aqui, já me xingaram e tudo, pensou que é mais um malandro aí, ó. Mais um malandro na área aí, ó. Por quê? Eu leio as escrituras. Aí vocês pensam que sou igual a esses pastores. Tem muitos que me acham que eu sou um pastor aqui, pessoal. Não é fácil, tá, pessoal? Ser espiritual não é fácil nessa realidade. Então, ele diz que se essa pessoa não concorda com a sã doutrina, ele está fora, ele está vibrando numa falsa espiritualidade, tá, pessoal? Que ele não segue a piedade de Cristo, né? O ensino da piedade. Ele é orgulhoso, ele não entende nada, ele tem interesse doentio, controverso, então ele tem interesse em fonte de lucro. A maioria desses grupos religiosos, desses líderes, estão no interesse do dinheiro. Se tirar o dinheiro, né, da prostituta e das filhas, né, que são essas igrejas, se você tirar aí, eles não ficam, porque prostituta ela só vai fazer o programa se você tiver dinheiro. Por isso que prostituta ela é amante do dinheiro. Entende? Isso eu estou falando espiritualmente, tá? Você sabe que a prostituta é um grupo religioso, tá? É esse templo religioso que foi criado. Então, é isso que a Bíblia fala lá, que é prostituta. E ela tem filhas, as filhas também são prostitutas. Que são essas igrejas aí, né? Que a maioria diz que é evangélica. Entende, pessoal? Então, essas pessoas, ele falam aqui, suspeita maligno e atrito constante entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Então, as pessoas que não conhecem a verdade, então ele engana essas pessoas e fazem dessas pessoas fonte de lucro. Dá muito lucro aí, tá? Será que tá dando lucro mesmo? Não é à toa que tem muitos aí que cria o seu grupo, abre seu espaço, né? Para querer também fazer sua fonte de lucro. E aqueles que verdadeiramente, né, pessoal, estão querendo passar o verdadeiro evangelho, ele também é imbuído nesse bololô aí que está acontecendo. É o meu caso aqui, tá? É difícil eu ficar lendo as escrituras, tá, pessoal? Mas faz parte da nossa realidade, desse processo, eu tenho que enfrentar isso. Eu sabia que eu ia enfrentar isso, tá? É por isso que eu não queria, tá, pessoal? Vocês sabem que eu não queria estar aqui fazendo esse trabalho, mas aqui eu tô pela obediência à espiritualidade, tá? Entende? Mas é isso, não tem o que fazer, tá? Então, acabou? Acabou, pessoal. Acabou o nosso tema, a falsa espiritualidade. Mas, né, amanhã, se Deus quiser, vamos começar outro tema aí, tá, pessoal? Eu vou falar amanhã esse novo tema que está aqui preparado, mas só vou falar amanhã para a gente já ir pensando, né? Amanhã eu vou dar a introdução, vou falar já para você ir pensando no tema que eu vou falar amanhã. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês novos que se inscreveram aí no meu canal, tá, pessoal? Obrigado vocês aí se inscreveram no meu canal, obrigado, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.
Tchau!